irmãos, queridos irmãos, é sempre um prazer retornarmos a esta casa, principalmente antecedendo assim a esses feriados de Páscoa, que muitos de nós encaramos como feriados de Páscoa. E muitas vezes esquecemos do verdadeiro motivo de pensar que Jesus esteve aqui, nesse orbe, continua conosco, sempre esteve conosco, porque preparou o planeta para que nós pudéssemos habitar. Então, que nós possamos, de antemão, pensar num recomeço, porque todo dia é dia de recomeço. E todo momento é momento de recomeço, de mudança. Nós podemos mudar, se quisermos, se tivermos vontade, porque somos espíritos, filhos de Deus. Então podemos, na noite de hoje, refletir um pouquinho sobre a nossa vida, sobre qual o objetivo da encarnação. E esse é o tema da nossa palestra de hoje. Os objetivos da encarnação. Então, nesse contexto que nós vivemos atualmente, aonde estamos em uma transição de um planeta de provas e expiações, ainda onde o mal domina, mas que já existem muitas mentes voltadas para o bem, muitos corações benevolentes, que nós possamos refletir um pouquinho sobre o que Kardec e os Espíritos nos deram como mensagem na questão 132 do Livro dos Espíritos. Ali, então, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o objetivo da encarnação? E aí nós devemos pensar o que Kardec estaria querendo dizer com isto. Por que nós precisamos retornar da espiritualidade em um corpo físico? Por que se nós somos espíritos e a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, por que precisamos vir para cá? Por que precisamos tomar um corpo físico e deixar aquela liberdade que tem o espírito? Porque aqueles que já leram sabem que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele tem uma liberdade muito maior do que essas limitações que nós temos. E à medida que evoluímos, cada vez temos mais liberdade. Tanto é que aqui nós usamos a visão para enxergar, mas no nosso corpo espiritual nós temos a visão por todo o corpo. Não necessitamos desses olhos físicos. Então vejam só, somos muito limitados. Mas é que nós temos dimensões diferentes. Temos a dimensão física e a dimensão espiritual. Lá estamos na dimensão espiritual e muitas vezes fomos para lá, retornamos para lá e dependendo da nossa sintonia, do nosso merecimento, somos socorridos logo em seguida, levados, muitas vezes, quando desencarnamos por uma doença, por um acidente, para um pronto-socorro espiritual. Outras vezes, já vamos até direto para uma colônia, mas em outras questões, onde às vezes nos comprometemos muito, temos um pensamento voltado somente à matéria e nunca nos recordamos que somos espíritos, que temos uma vida eterna. Muitas vezes nos perdemos na nossa vibração e nos unimos, como vamos discutir aqui, a locais na espiritualidade aonde nós temos então uma sintonia vibratória. E como é o nosso humor? Com quem nós nos relacionamos aqui nesse plano físico agora, nós todos? Com quem nós nos relacionamos?
com o nosso pensamento. Se eu estou pensando positivamente, se eu estou pensando no bem, muitos espíritos bondosos e do bem, eu estou nesta sintonia vibratória. Então eu estou sintonizando em ondas positivas. Mas muitas vezes o que acontece? Eu tenho aquela negatividade, eu tenho aquele medo, eu coloco aquele pensamento negativo dentro de mim, às vezes um pensamento de vingança, um pensamento de ódio, de raiva, de irritação. Com quem eu estou sintonizando? Quais são as minhas companhias espirituais? São essas, a da irritação. Então soma-se a minha e do grupo com o qual eu estou sintonizando. Se eu sintonizar no positivo, com a prosperidade espiritual, aquela que pode me conduzir a sintonias mais elevadas, pensar no bem, encarar a vida, pensar, eu tenho problemas, mas esses problemas podem ser uma prova para mim. Eu não vim aqui para olhar e contemplar a natureza. Eu vim para essa escola. E essa escola me produz um aprendizado na prática. Então vamos ver o que os espíritos respondem para que a gente possa, discutindo frase a frase. Ele pergunta então qual o objetivo da encarnação e os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação com o fim de o espírito chegar à perfeição. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Com a finalidade do espírito chegar à perfeição. Ora, Deus criou tantos mundos, há muitas moradas na casa do meu Pai, tanto físicas como espirituais. E todas elas estão submetidas à lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir. Então, por isso, ele já coloca, Deus nos impõe. Por quê? Porque lá na espiritualidade nós aprendemos, nos preparamos, às vezes passamos 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aqueles que são médiums ostensivos ou aqueles que trabalham aqui na sociedade espírita já devem ter lido lá em Mensageiros, aonde André Luiz, o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, nos diz, né, que às vezes nos preparamos 30 anos para vir para cá, para trabalhar no bem. E aí o que acontece? A gente chega aqui e a gente esquece, a gente não lembra. Aqui é a prova. Então nós vamos desempenhar essa prova. É como a gente estudou, pegou o livro em casa quando estávamos ou estamos na escola, e aí então bota o livro de lado, pega ali a prova e vamos responder, sem olhar lá no livro. Aí a gente vê o que realmente a gente internalizou, porque aprender não é só ler, não é só aceitar aquilo que nos passa, é a gente praticar. Quem se educou na questão da limpeza não consegue atirar um papel no chão aqui, na rua ou em qualquer lugar. Aquela pessoa que já dobrou um papelzinho e colocou no bolso para achar uma latinha aonde pudesse colocar ali, essa aprendeu. E é assim que a gente vem para cá. Então a gente aprendeu lá e vem aqui desenvolver, nos testar, passamos as provas. Vamos ver o que ele continua dizendo aqui. Para uns é expiação, para outros é missão. Então vamos ver primeiro a questão da expiação. Tivemos várias existências, várias, erramos muito. E por isso que ali no Evangelho diz: te reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho. Perdoa.
Enquanto a gente está aqui, muitas vezes a gente tem um desentendimento, a gente tem um contratempo, a gente diz palavras que não foram muito bem pensadas, ou a gente ouve, ao contrário, a gente ouve palavras que não foram muito bem pensadas. Mas por que guardar a mágoa? A gente, às vezes é difícil perdoar. Perdoar muitas vezes não é esquecer, porque a gente não consegue esquecer determinados fatos. Mas no que Jesus se refere? Olha, não deseje o mal para aquele que te fez o mal. Não deseja que ele não adquira bens, por exemplo, né? Às vezes vê o inimigo lá adquirindo bens, vê o inimigo assim. Deseje que ele progrida, que ele melhore, porque assim ele não vai mais te agredir, porque ele vai deixar o que ele ignorava de lado. Ele vai passar a compreender que o que ele fazia era errado. Então ele vai progredir. Então é quando nós temos a compreensão dessa evolução que cada um tem o seu tempo. Agora, muitas vezes, isso é quando estamos aqui ainda nesse plano físico. Mas outrora nós ignorávamos muitas coisas. Sabe lá quantas vezes não tiramos os bens de alguém? Sabe lá quantas vezes em guerras? O que poderia ter acontecido em guerras? O que poderia muitas vezes a honra falando mais alto, o orgulho falando mais alto? Quantas desavenças? E aí o que acontece? Aí nós viemos, retornamos para expiar. Porque lá na espiritualidade a gente compreende. A gente tem a consciência aqui e a gente percebe os erros, porque aí há a expansão da nossa consciência. E muitas vezes então nós acordamos, nos arrependemos. A partir do momento que nos arrependemos, nós temos que reparar o mal que fizemos. E muitas vezes é dentro da nossa família. Dentro da nossa família, pode ser filhos, pode ser irmão, marido, esposa, genros, noras, tios, enfim, a família. Então ali nós vamos conviver. E nós vamos ter afinidades e desafetos. É normal em toda a família. E aí é a hora de nós nos perguntarmos: o que eu fiz ao meu desafeto ou o que ele me fez? Mas se eu tenho a compreensão, é hora de eu praticar o que? O bem. Não desejar o mal, me conciliar, trazer a harmonia. E é isso o mais importante, porque nós não sabemos, nós viemos aqui reparar, espiar. Só nós estarmos em um corpo físico já é uma expiação, porque nós temos a limitação do nosso espírito. Mas Deus é muito bom, porque à noite, quando o corpo físico descansa, o que acontece com o espírito? Ele parte para zonas que podem ser superiores, iguais às que nós transitamos aqui. Nós somos levados por aquilo que nós sintonizamos. Muitas vezes os nossos protetores estão ali do nosso lado e nós não percebemos. Estão nos induindo, nos convidando para locais, para nos levar a um pronto-socorro, para que a gente não adquira uma doença. E às vezes a gente não vai, se rebela e o nosso pensamento está em zonas inferiores. Então é isso que nós temos que pensar, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Aí também tem uma outra questão que diz assim: para outros é missão. Nós temos as grandes missões, né? As missões tipo Chico Xavier, Divaldo Franco. Se nós pararmos um pouquinho para pensar em Divaldo Franco, olha quanta coisa Divaldo passou para erguer a mansão do caminho, para aquelas milhares
de crianças que passaram por lá e que foram educadas, aquelas mães que não tinham onde parir os seus filhos e que eram acolhidas lá. O bem que ele fez. E será que foi tudo assim uma facilidade? Não. Não, porque o espírita não tem privilégio. Não é porque somos espíritas que teremos privilégio. Vejam, Chico Xavier tinha doenças, tinha problemas nos olhos, enfrentou várias doenças, Divaldo, a angina, o câncer, e agora mesmo se encontra lá, adoentadinho já, né, naquela reta, quase encontrando a espiritualidade. Mas quando ele olhar para trás, o que ele vai ver? O legado que ele está deixando e o exemplo. Essa é a missão. Essas são as grandes missões que nos servem de exemplo e que nos dão força para passar pelas provas. Mas temos as missões, cada um de nós. Quando nós reclamamos da sociedade, quando nós reclamamos dos governantes, quando nós reclamamos de tantas coisas, nós temos que pensar que nós, na família, cada um de nós tem a sua missão. A missão, os pais, de educar os filhos para lançá-los à sociedade. Se Deus for apresentado a cada um dos nossos filhos, a cada um dos pequeninos desde cedo, dificilmente eles desvirtuarão para o lado do erro, porque eles terão parâmetros, propósitos, objetivos. Cada criança que vem na evangelização, que conhece desde pequeno o Evangelho do Cristo, o que tem? Já tem propósitos, já tem uma educação moral. Porque muitos de nós erramos pela quantidade de trabalho, pelo ter, pelo querer dar. E a questão material, ela fica aqui. Mas se nós não tivermos a oportunidade de dar um sapato, de dar um telefone melhor, de dar isso, de dar aquilo que o filho quer, mas se nós tivermos dado a educação, isso ele vai levar para a vida inteira. Isso ele consegue levar. Porque a educação moral, já dizia Kardec, é obrigação dos pais. A escola vai ensinar a matemática, o português. Mas quando recebe os pequenos, os adolescentes, eles vão chegar lá e vão mostrar a educação que receberam em casa. Então, é aí a missão que nós temos. A missão de formar pessoas que possamos colocar em uma sociedade, nesse mundo de regeneração que vem aí adiante. Não é esperar, é nos preparar e preparar o nosso entorno. E aí nós vamos para a seguinte frase que está na resposta. Para chegar a essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes do corpo. Nisso é que está a expiação. Então, muitos de nós aqui, nos esquecemos o que devemos fazer aqui. E muitos erramos. E Ivone do Amaral Pereira, não sei se vocês conhecem, uma médium que já está no plano espiritual, escreveu uma obra, Devassando o Invisível. E lá no capítulo onde diz, nas regiões inferiores. Então eram aqueles espíritos que estavam aqui na Terra com as suas pequenas missões de constituir uma família, mas não tiveram a oportunidade. Porque quando Kardec se refere
aos espíritos imperfeitos, que somos todos nós, existem aqueles que não cometem delitos muito graves, mas todos os delitos ainda são graves perante a nossa consciência. Mas aqueles delitos aonde a morte, né, há questões assim mais sérias. Então o que acontece? Lá Ivone Pereira estava em casa e dormiu. Aí quem é que chega? Chega Bezerra de Menezes, não sei se vocês já conhecem essa passagem dessa obra. Chega Bezerra de Menezes e ela, em desdobramento, ela estava já dormindo, então o espírito dela já se deslocou e ele diz: olha, preciso da sua ajuda. E levou até um determinado local das zonas umbralinas. Chegando lá nas zonas umbralinas, o que acontece? Ela viu uma senhora com uma espécie de tacho fazendo uma sopa. E naquela sopa, na realidade, eles estavam no plano espiritual. E essa senhora, que irradiava uma luz muito grande, ela estava plasmando ali cenoura, batata, tudo que vai numa sopa. E até o aroma. E aí ela olha assim e vê tipo de um casebre. E nesse casebre, o que ela vê? Ela vê alguns espíritos, e esses espíritos, eles estavam assim, ali se contorcendo, eles estavam em sofrimento. E aí Bezerra de Menezes diz: nós precisamos que você vá até lá e dê um prato de sopa a eles, porque nós estamos querendo ajudá-los, mas eles não conseguem nos ver. E como ela estava encarnada, era uma médium, então seu perispírito era um pouco mais denso, né? Não era a mesma ótica do Bezerra de Menezes, do outro espírito que estava ali preparando a sopa. Então Ivone vai, leva o prato de sopa e ele, com aquela sensação de fome, ele começa então a comer aquela sopa e logo em seguida ele joga aquele prato longe. E aí então Ivone pergunta: mas por que ele fez isso? Aí Bezerra diz: olha, é que ele visualizou ali os fragmentos do crime que ele cometeu. Então vejam, a nossa consciência, eles estavam ali porque eles tiveram afinidade pela culpa, pelos erros que cometeram nessa zona umbralina. E o que a espiritualidade estava querendo ali? Estava querendo ajudá-los a enxergar para poder levá-los a um local de socorro. Para quê? Para que eles se preparassem para uma nova experiência no corpo físico. Para quê? Para resgatar aquilo que estava na consciência incomodando. Então vejam só, tudo tem um círculo pelo qual. Mas imaginem a cena: os espíritos querendo ajudar, mas eles não são vistos. Lembram lá da obra de André Luiz? Ele não ficou lá 8 anos assim, ele ficou 8 anos também porque ele estava numa sintonia que ele não percebia o auxílio da espiritualidade. Até que ele conseguiu se elevar, fazer aquelas orações, e então ele foi resgatado porque ele conseguiu se desprender daquela consciência de culpa que ele também levava. Então vamos ver aqui, ainda para nós continuarmos. A outra fase visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Atualmente, o que é isso? É essa transformação da sociedade. Tudo isso que nós reclamamos, Deus nos coloca em família para que cada um de nós cuide dentro da sua família da transformação. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós vemos que as crianças são entregadas às telas.
que passam o dia inteiro com as telas. E a educação é dada por o que vem da rede social, sem a menor observação do que está se passando ali. Nós já temos vários artigos sobre isso, artigos médicos, do prejuízo que isso causa, da linguagem subliminar que tem em cada um desses programas infantis e do preparo. Estão sendo preparados para quê? Então é o que nós devemos nos perguntar. A tecnologia é maravilhosa. Nós não estamos aqui negando o progresso. Ele é maravilhoso e ele veio para ficar e para evoluir cada vez mais. Mas nós não podemos nos escravizar. Escravizar pela mídia, se escravizar pela tecnologia em si, nos escravizar muitas vezes pelo ter. Nós devemos ser o dono da nossa vontade. E a nossa vontade, e é para isso que nós temos essas leis morais, para que a gente possa raciocinar e nós mesmos possamos pensar o que nós queremos e o que nós não queremos, o que faz bem para nós e o que não faz bem. Uma boa leitura é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Ali dá o norte para todos nós. Se nós quisermos saber como educar e como nos educar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Ali nós temos tudo o que nós podemos querer saber sobre o progresso. E para encerrar, então, nós temos ainda a última frase. Para executá-la é que em cada mundo, olha só, em cada mundo, não é só aqui, adquire um corpo feito de matéria essencial desse mundo, é lógico, não pode ser como nós somos aqui, em outros mundos, para que ali possa cumprir as ordens de Deus, assim que participando da obra geral, ele próprio se adianta. Então, se nós participarmos da obra com o nosso exemplo, nós mesmos vamos nos adiantar. Porque às vezes quando a gente se envolve auxiliando, se envolve na caridade, se envolve fazendo algum trabalho que a gente goste de fazer, o tempo passa muito rápido. A gente aprende e aquilo é feito com amor.